Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Imagenscast dessa segunda-feira. Um Imagenscast pra lá de especial, porque temos um homenageado que acabou de fazer aniversário. Quer dizer, hoje é dia 20, o aniversário foi dia 16, mas tá valendo. Quem fala aqui é o Manu, quem fala aqui ao meu lado é o senhor Caio Maranhão Maia. E aí, Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite, feliz, né? Porque a gente vai falar sobre a carreira aí do. A gente pode considerar hoje o guitarrista brasileiro referência no exterior, que é o Kiko Loureiro, né? Então, estou muito ansioso, mas antes de exacerbar essa ansiedade, os reclames do Manu para a galera. Bom, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de deixar o like. É muito importante que você deixe o like, porque assim o algoritmo do YouTube trabalha a favor do canal. Então já deixa o like, que é de graça. Às vezes você deixa para deixar no final do vídeo e esquece. Então deixa agora. Nos siga nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o nosso trampo via Pix. Logo menos às 21 vai ter live. O Tito falasse que ia participar. Acabou que ele cancelou a participação. Talvez semana que vem ele participe. Então não sei se vamos ter um convidado. Seremos só nós dois. Enfim. Mas não deixe de participar da live, que vai ser sensacional de qualquer jeito. Sexta-feira tem entrevista com Adriano Daga no canal. Ele que é baterista da banda Malta, produtor musical. Ele que foi sócio do Norcal Studios e produziu vários discos que o Caio Maranhão adora, como The Turn of the Lights, como o Aqua, e, enfim. A gente conversou sobre cada um desses trabalhos, sobre a passagem dele pelo Almar, que foi bem no comecinho da banda. Ele já ganhou um Grammy, inclusive, olha só, um Grammy latino. Então a gente conversou bastante sobre a carreira dele. Ficou bem legal a entrevista. Então não percam, sexta-feira às 5 da tarde. Mas hoje a gente está aqui para falar do querido Tesouro. Ele, Pedro Henrique Loureiro, que nasceu no Rio de Janeiro, né? Nasceu no dia 16 de junho de 1972. Nasceu no Rio, foi criado em São Paulo. Ele que começou tocando no violão da irmã, e aí uma curiosidade, né? Ele é canhoto, é um músico canhoto, e ele aprendeu a tocar como destro. Igual Então, eu. oi? Igual eu. Não, cara, não, você não toca igual ele, né? Você forçou aí. Não, eu só tô falando que eu toco estilo dele, que eu sou canhoto e toco como destro também. Não quero dizer que eu vou chegar no nível dele, que nunca vai acontecer, nem se eu reencarnar 300 vezes. Que isso, cara, só praticar. Você chega lá. Caio melhor que Kiko, hashtag. Não. Vamos lá. O Kiko Metal Heroes do Caio Maranhão, em breve. O Kiko que começou tocando como canhoto no violão da irmã. Ele que é canhoto e começou tocando com o violão da irmã, e aí teve que aprender a tocar como destro. E hoje, né, ninguém fala que ele é canhoto. Ele começou estudando música, estudando bastante, e desde de adolescente, criança, ele já tinha influência de rock e de música brasileira. Ele estudou com alguns nomes, dentre eles o mais importante, sem sombra de dúvida, foi o mestre Mozart Mello, mas conversava com o Caio antes da gente começar a gravar, ele também foi aluno do Vander Tafo, né, Caio? Sim, foi aluno do Vander Tafo, justamente por conta do IGT. O Vander era o, O dono. o proprietário e também foi aluno dele. O Mozart também dava aula lá. E muita gente passou ali pelo IGT. O Rafael, uma porrada de gente. Uhum. O que acabou se tornando professor lá depois, né? Sim. Pois é. E o que para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, mas antes de se juntar ao Angra, ele foi guitarrista do Conjunto Dominó, né? Ele que tocava, olha ele com a camisa do IGT aqui, que da hora. A camisa do IGT. E com o Marco Antunes de baterista. E aí os dois foram pro Angra, mas aqui já é a formação clássica, né, consolidada. Com o Angra, o Kiko ele entra no Angra no lugar do André Zaza. O primeiro guitarrista foi o Rafael, junto com o André Bastos. Aí o André Bastos sai, entra o André Zaza.
o André Zaza sai logo em seguida, e aí entra o Kiko Loureiro em definitivo. E aí o Kiko, ele vira referência dentro da banda, né? Vai se consolidando cada vez mais. Eu acho que ele já faz um grande trabalho no Angels Cry, mas para mim, os outros trabalhos dele, guitarristicamente, não estou falando em termos de composição, mas em termos de guitarra, os trabalhos seguintes, para mim, são melhores. O Holy Land e até o Fireworks. Eu acho que o Kiko ele tá mais solto, inclusive para mostrar as ideias dele. Eu tô falando em termos de guitarra, não em termos da banda em geral. O que você acha, cara? Ah, sim, com certeza. Tudo bem que ele já sombra meio a cena guitarrística com a Carry On, né? Então, que virou uma referência logo de cara, mas tem outras músicas que tem toda a influência dele, por exemplo, Evil Warning, o solo dele é bacana, Never Understand, tem o solo dele também que é sensacional, mas eu acredito que o ápice criativo em termos de lead guitar do Kiko vem no Holy Land. Fireworks também tem um ótimo trabalho, e depois no Temple of Shadows. Bom, essa formação do Angra ela se dissolve em 2000, e aí ficam só os dois guitarristas, né? Só o Kiko e o Rafael. E aí o Kiko ele assume a liderança do Angra junto do Rafael, e junto do Rafa eles formam um novo time, é a formação Nova Era. E com a formação Nova Era, enfim, vem toda a glória seguinte, né? Eles lançam Rebirth, lançam Temple of Shadows, Aurora Consurgens. A gente já falou bastante sobre cada um desses discos, então por isso que eu não botei a imagem de nenhum desses discos, porque a gente já falou pra caramba. Tem inclusive review de cada um dos discos aqui no canal. Quem quiser, só dá uma olhada. Em 2004, o Kiko Loureiro ele lança o primeiro disco solo dele, que é o No Gravity. Quero seus comentários a respeito desse disco, Caio. Cara, aí é um disco que foi uma doideira sensacional, o Kiko mostrando porque realmente ele é um virtuoso. Pau de Arara é uma música sensacional e o trabalho nesse disco é espetacular. Pau de Arara, Endangered Species, Enfermo, a própria No Gravity, Escaping, que é a minha preferida. Choro de Criança. Cara, que descasso. Esse disco é maravilhoso. O Kiko ele gravou todos os instrumentos do disco, menos a bateria, que foi gravada pelo Mike Terrana. E já no Gravity ele se apresentava. Não era um power trio. Às vezes o Zeca Loureiro tocava guitarra com ele, mas geralmente era ele, o Felipe Andreoli e o Fernandão, do Pavilhão, né? O Fernandão que tocava bateria. Tem inclusive a apresentação deles tocando no programa do Jô, com o Fernandão e tudo mais. E para mim esse é um dos melhores discos solo de guitarrista que eu já ouvi, para mim. Só que não é o melhor disco solo do Kiko Loureiro. Para mim é o segundo melhor disco do Kiko Loureiro, porque o melhor disco do Kiko Loureiro para mim é o que vem na sequência, que é o Universo Inverso, Para mim que também. vem 2 anos depois. Seus comentários, cara. Cara, aí para mim eu acho que é quando o Kiko finalmente ele acerta como na parte solo da carreira dele. Eu adoro esse trabalho. Feijão de Corda para mim é uma música espetacular. Tem outras músicas sensacionais, acho que a Havana, sensacional também. Hoje os Verdes, puta. Os Verdes, é um disco incrível. Tem Caminho a Casa, que eu acho maravilhosa. Samba da Elisa. Recuerdos, que é a última música, é fantástica. Tem uma faixa, tem uma hidden track, que é no violão, que é fantástica. E é um disco totalmente diferente do No Gravity. É um disco de jazz, de Brazilian jazz, né? Jazz, bossa nova, samba, tem nada a ver com heavy metal. E para mim ele consegue ser melhor do que o No Gravity.
Ele vai num caminho oposto do No Gravity. Ele é uma escolha meio que... É um passo ousado do Kiko Loureiro, porque, enfim, para os fãs que esperavam um negócio calcado em 2 pedais, em guitarras pesadas e tudo mais, o que vem é um trampo muito mais na pegada da bossa nova e que mostra as influências de outros estilos que o Kiko tem e que ele domina, né? Sim. Feijão de Corda, eu concordo que é uma música fenomenal. Inclusive tem uma versão dela acústica, dele tocando no violão, que é um negócio de maluco, assim. Para mim, o melhor disco do Kiko Loureiro, sem sombra de dúvidas. Em 2009, ele lança o disco Full Blast. O Full Blast, eu não acho um disco ruim, acho até um bom disco, mas, cara, tem inclusive uma música muito boa chamada Se Entrega Corisco, que eu acho bem bacana essa música. E a música que fecha, As It Is Infinite, que é no violão, é maravilhosa. Mas, num todo, eu acho que esse disco fica devendo aos 2 primeiros. Tanto ao No Gravity, quanto ao Universo Inverso. Não sei o que você acha, cara. Eu concordo nesse ponto, entendeu? Aí também já, quando lançou esse disco, já estava sendo retomado o Angra, já estavam sendo feitos os shows novamente com a formação, com a segunda formação, só tirando o Aquiles e entrando no Confessori. Então acho que não teve tanta divulgação, não teve tanto esmero para a confecção do trabalho, embora seja um bom disco. Ele não é ótimo igual aos outros, mas é um bom disco também. Bom, como você disse, nessa época tem uma mudança de formação no Angra, o Aquiles Priester sai da banda, e aí tem toda a briga judicial pelo nome. O Angra, o Rafael acaba ficando com o nome, e aí o Angra ele retorna com o Ricardo Confessori na bateria, e com o Ricardo a banda lança o Aqua e tudo mais. Nesse meio tempo, além da carreira solo, além do trabalho com o Angra, o Kiko ele faz alguns trabalhos, por exemplo, com a Tarja Turunen. Na banda da Tarja Turunen, ele acaba conhecendo esta moça aqui, que é a Maria, o sobrenome dela é muito difícil para eu pronunciar. A Maria, que é tecladista, aliás, uma baita tecladista, com quem ele acaba se casando e hoje tem 3 filhos. Ele se casou com ela em 2011, se eu não me engano. E ele tem 3 filhos com ela, é casado até hoje. Vamos lá. Seguindo, na sequência, o Kiko lança o disco Sounds of Innocence, que para mim é um disco consideravelmente melhor que o Full Blast, mas ainda assim eu não acho que ele seja tão bom quanto os 2 primeiros discos. Eu gosto bastante da faixa de introdução, que é Awakening Prelude, que é uma música no violão. Eu gosto de Conflicted, Greystone Gateway, Mãe d'Água. É um disco que tem boas músicas. É um disco, novamente, que eu acho superior ao Full Blast, mas ainda assim eu não acho que ele faça frente aos 2 primeiros. Vai lá. Concordo também, principalmente Conflicted e Eugarismo, são 2 ótimas músicas. Esse disco que teve a produção do Dennis Ward, e é um ótimo disco para mim. Fica entre os top 3 dos trabalhos solos do Kiko. Bom, na sequência o Angra ele tem mais uma mudança de formação. Primeiro com a saída do Edu Falaschi, né? Ele sai depois daquele show trágico do Rock in Rio. E logo depois com a saída do Ricardo Confessori e a entrada do Bruno Valverde. Com essa formação, o Kiko Loureiro ele lança o seu último disco com o Angra, que é o Secret Garden. Pouco antes disso, ele também lança o seu primeiro DVD, que é o White Balance, que é um DVD que tem participação do Virgil Donati, que tem a participação do Rafael Bittencourt, do Zeca Loureiro. Rafael Bittencourt, inclusive, canta. É bem legal, assim, bem legal mesmo. Gosto bastante desse DVD. Em 2015, a carreira do Kiko chega meio que atinge um patamar
que para os músicos brasileiros assim, é algo que só ele atingiu, né? Ele é anunciado como novo guitarrista do Megadeth e ele tá lá desde 2015. Hoje ele é o segundo membro mais longevo da banda, só atrás do patrão, que é o Dave Mustaine, né? E com a banda, eles lançam o ótimo Dystopia. E com o Dystopia, o Megadeth ganhou o Grammy. É o primeiro Grammy do Megadeth. Foi só o Kiko chegar lá que a banda ganhou o Grammy. Se eu não me engano, acho que ele é o único artista brasileiro, de heavy metal, de rock, heavy metal, que tem um Grammy norte-americano. E, cara, desde então, ele tá no Megadeth fazendo turnês e tal. E o Megadeth tá pra lançar um disco em breve, assim. Deve sair agora em julho. Junto de tudo isso, o Kiko Loureiro, ele tem um canal no YouTube, no qual ele fala sobre music business. Ele dá um curso de music business, inclusive, tem uma mentoria e tudo mais. E recentemente ele lançou o 5º disco solo da carreira dele, que é o disco Open Source. Você falou que o Sounds of Innocence é top 3 da carreira dele. Eu já acho que o Open Source é o 3º melhor disco da carreira dele, assim. Eu acho que o som que o Diefenbach conseguiu atingir nesse disco aqui é um negócio surreal, cara. Inclusive, ele foi eleito disco do ano pela Guitar World, ganhando só do John Petrucci, do Satriani. Tem Imminent Threat, Liquid Times, que tem a participação do Matheus Azato. Imminent Threat tem a participação do Marty Friedman. Overflow, Vital Sign, Sertão. Pra mim é um descasso, assim, é um descasso. Não foi todo mundo que curtiu ele, mas eu achei ele muito bom. Então, quando eu falei do top 3, esse disco estava na lista. Na minha lista. Na minha lista tá o primeiro, tá o Universo Inverso, segundo Sounds of Innocence, terceiro Open Source. O segundo, Sounds of Innocence? Isso. Pra mim os dois melhores são Universo Inverso e No Gravity. Daí depois vem o Open Source. Bom, o Kiko Loureiro, ele também lançou recentemente um livro chamado Negócios para Criativos, que é um livro no qual ele fala sobre music business, basicamente. Então ele virou hoje o Kiko Loureiro é um cara que é reconhecido na música e como, sei lá, um coach musical, né? É um empreendedor, um cara que dá palestra, super requisitado e tudo mais. Então, acho que hoje o Kiko Loureiro, ele atingiu um patamar assim, principalmente no meio do heavy metal brasileiro, que só ele atingiu. Não sei se você consegue pensar em outra pessoa. Acho que não. No heavy metal brasileiro, assim, em termos de reconhecimento, você pode dizer até outros músicos que teve em outros gêneros, tudo mais, mas no heavy metal brasileiro, acho que não. Gostei aqui do prefácio de Rick Bonadio. Bom, muito bom. Cara, basicamente é isso. É só um resumo assim da carreira do Kiko Loureiro. Espero que vocês tenham curtido. Parabéns para o Kiko pelos 50 anos. Ele que, como diz o Roberto Barros, é o embaixador da guitarra no Brasil. Se vocês curtiram, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o nosso trampo via Pix. Não se esqueçam que mais tarde vai ter live. E sexta-feira tem entrevista com o Adriano Dag. Então não perca. Beleza? Falou!